nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do Pai. Bom dia! Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que tem como título Da Morte para a Vida, tá? Na aula passada nós falamos de sinais de um recomeço. Nós vimos os sinais sobre a volta de Jesus e como nós devemos nos preparar para esse retorno, né? Para quando Jesus vier buscar os seus escolhidos. Você anda vigilante, anda atento aos sinais? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E o capítulo de vocês, na página 110, começa falando o seguinte, que morte não é um assunto legal nem engraçado, mas existem algumas mortes que parecem até piada, porque a maneira como elas aconteceram foram formas inusitadas. E aí no livro de vocês, se vocês derem uma lidinha aí e acompanharem junto comigo, vocês vão ver aqui, diz assim, olha, um terrorista que abriu sua própria carta-bomba depois que ela foi devolvida pelo correio por estar sem selo. Então um homem morre, ele faz uma carta-bomba e ele morre através da própria carta. Parece até piada isso, né? Uma outra forma inusitada de morrer que aconteceu foi um cidadão que tentou viajar de graça engatando um carrinho de supermercado à traseira de um trem. Ele morreu após ser arrastado por 3 quilômetros antes que a locomotiva parasse. Que loucura! Como é que alguém pode amarrar um carrinho na traseira de um trem e achar que vai conseguir sair ileso disso? Uma outra forma de morrer que foi completamente diferente da que nós costumamos ver foi que um homem que atirou na própria cabeça para provar ao amigo que sua arma era de verdade. Pelo amor de Deus. Um ladrão que queria roubar o cabo de um elevador e o cortou enquanto ele mesmo estava sobre o elevador. Ele corta o fio de um elevador que ele está dentro. Olha que legal. Nossa, hein? Uau! Um homem que limpava os restos de gasolina de dentro de um caminhão-tanque e como estava escuro, adivinha o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de acender um isqueiro e morreu. Realmente, a morte dessas pessoas é algo completamente diferente que nem deveria ter acontecido se elas não tivessem sido tão imprudentes, né? Digamos assim. Bom, mas a morte de Jesus foi diferente de todas as outras. A morte de Jesus, ela tinha propósito. Jesus sabia que aquilo ali de fato iria acontecer, que ele teria que passar por aquele sofrimento. E ele escolheu passar por esse sofrimento para que eu e você pudéssemos viver, para que eu e você tivéssemos vida eterna. E essa ressurreição de Jesus, essa morte de Jesus que nos traz vida, ela é registrada na Bíblia, né? E o que vai acontecer? Se a morte de Jesus nos traz vida eterna, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz o seguinte: a gente viu os sinais sobre a volta de Jesus. E após esses sinais se cumprirem, quando Jesus vier, o que vai acontecer? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? E iremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso está registrado no Novo Testamento. Existem alguns livros específicos que trazem algumas passagens a respeito disso. Então, a Bíblia registra que nós iremos ser transformados de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal de imortalidade. Ou seja, essa carne, essa matéria morta, ela será transformada e nós iremos ao encontro do nosso Salvador. E aqui diz assim, ó, para quem está em Cristo, a morte não é um fim. João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, diz assim, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em Hebreus 9, 27, há uma promessa também que diz assim:
Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, nós temos a oportunidade de viver novamente e sermos transformados através do sacrifício de Jesus e através do retorno dele a este mundo, porque a Bíblia diz que de fato assim irá acontecer. E aqui ainda na página 111 do livro de vocês, assim, ó: mas Deus determinou para o futuro da humanidade o que está indicado na Bíblia, em 2 Coríntios 5:10, porque diz assim, ó: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. O que você tem semeado durante a sua caminhada? O que você tem semeado durante o período que você está passando aqui nesse mundo? Você tem semeado coisas boas, frutos bons ou frutos maus? Né? Frutos bons ou frutos ruins? Porque Deus vai cobrar de você tudo aquilo que você fez e faz aqui neste mundo. Quando você tiver que estar diante de Deus no juízo final para dar conta daquilo que você faz aqui neste mundo, o que você vai apresentar para Deus? São frutos bons ou ruins? Você já parou para pensar? Você tem medo do juízo de Deus? O juízo de Deus não é para a gente temer, é para a gente ficar feliz. Porque se eu sou um servo de Deus, aí você pode dizer assim: mas eu peco todos os dias, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus, ela nos alcança quando nós buscamos a presença dele. Ele é misericordioso, ele é compassivo e ele tem sido paciente para conosco. E ele sabe das nossas debilidades. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ele nos perdoa. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o juízo final. O que a gente tem que buscar é a presença de Deus constantemente e estar vigilante constantemente para que no dia que chegar a volta de Jesus, no dia que chegar o momento final da história da humanidade, nós possamos estar do lado correto, nós possamos estar diante de Deus como pessoas honrosas, homens e mulheres de Deus que fizeram a sua vontade, que fizeram o seu querer, mesmo com a natureza pecaminosa, mesmo com as nossas debilidades. Então, o juízo final, o juízo de Deus, ele será maravilhoso e nós não devemos temer. Nós devemos apenas ter a certeza no nosso coração de que ele tem preparado coisas maiores e melhores para nós. Nós devemos confiar e aceitar essa salvação que já nos foi garantida através do sacrifício de Jesus. Então, a morte de Jesus, ela nos traz vida. Que essa vida de Jesus, esse sacrifício de Jesus, possa refletir em nós aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que o amor de Deus te alcance, que Deus te abençoe e que de fato você possa reconhecer esse sacrifício de Jesus e não temer ao juízo de Deus, mas aceitar a vontade de Deus para a tua vida, para que no dia do juízo final você possa se apresentar diante de Deus como um verdadeiro soldado diante do seu general, que irá receber a recompensa final, que é o céu. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.